Olá, eu sou Elizabeth de Jesus da Silva, professora da Educação Básica na rede estadual da Bahia. E o tema do meu trabalho é Tem lei? E daí? Jogos tradicionais africanos como possibilidade para uma educação das relações étnico-raciais. O GT, Práticas de uma Educação Antirracista. O texto traz uma problemática em relação ao ensino da história e a relação do ensino da história com a Lei 10.639 e os pareceres que acompanham essa lei. Né? Então, o tema do texto, ele traz uma provocação no sentido de que essa provocação é para questionar o ensino de história, esse ensino de história centrado na Europa. Né? Então, a África, que a gente está acostumado a ver nos bancos escolares, nos livros didáticos, certo que sofreu uma reformazinha, né? Mas ainda prevalece muito a ideia de tráfico de escravos, de colonização e descolonização da África. Quando se fala em civilização, apenas se fala da civilização egípcia, e sempre essa civilização egípcia ligada ao crescente fértil e não ligado o Egito ser uma civilização nilótica. Né? Então a África ela é estudada, ela é retratada sempre pela ótica do colonizador. Né? O colonizador, aquele que é civilizado, que vai levar civilização para a África. Então, essa África que é ensinada, ela traz deturpações e simplificações, né, que são erros teóricos, que têm um objetivo muito concreto, né, que é de subjugar e dominar as culturas e histórias, né, de diversos povos, né, culturas e histórias inteiras. Então, a problemática que a gente traz nesse texto, né, é justamente a Lei 10.639, né, a Lei de Obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e os seus desafios nesses 18 anos, né, de lei. E aí a gente traz algumas questões que são basilares para a execução da lei, né, do princípio da lei, que é essa questão da obrigatoriedade. E uma das questões basilares que a gente traz aqui, tenta mostrar uma possibilidade, uma alternativa educacional, é justamente a questão dos meios pedagógicos, né, que possam fazer aproximação entre os povos africanos e outras culturas, principalmente a cultura brasileira. Né? Então, enquanto resposta a esses questionamentos, a gente traz a possibilidade, né, a alternativa educacional dos jogos, da utilização dos jogos tradicionais africanos para resolver essa equação. Então, a educação formal, ela trata todos de uma mesma forma, quer dizer, ela aborda um assunto de uma mesma forma, como se fossem únicos, né? A ideia da uniformidade, não deixando prevalecer a questão da diversidade, a questão da individualidade, da identidade. Na escola atual, essa escola formal, onde a gente tem o aprendizado centrado, principalmente do ponto de vista da história, na Europa, essa escola atual, o sujeito ele não se vê, ele não se compreende enquanto sujeito da história e, consequentemente, é produto dela também. Então, aqui eu trago uma referência, né, de um professor especialista em África, que ele faz um balanço no seu mestrado, né, em relação aos livros didáticos, e depois ele vai fazer também um balanço da lei em relação aos professores, e aí ele traz uma coisa bem interessante, né? Tem que ser dado um sentido a esses conteúdos, consistindo na defesa de uma reeducação das relações étnico-raciais. Então,
qual é o sentido? A pergunta é qual é o sentido que nós estamos dando aos conteúdos, né, para que exista essa reeducação, exista uma reeducação das relações, né, étnico-raciais no Brasil. E aí a gente traz como possibilidade para essa reeducação uma proposta que é uma proposta de contribuição na mediação da aprendizagem direcionada ao ensino de África, né? E essa mediação seria os jogos tradicionais africanos. Jogos tradicionais africanos se apresentam como possibilidade, uma das inúmeras possibilidades, né, em direção a uma praxis de educação na perspectiva da não alienação da atividade humana. Por quê? Porque esses jogos tradicionais expressam potencialidades, tanto do ponto de vista de habilidades da lógica, de habilidades estéticas, artísticas, de raciocínio, né? Como também de ação transformadora. Por quê? Porque ele pode ser utilizado de várias formas, né? Então, os jogos tradicionais africanos, o que a gente chama aqui de jogos tradicionais africanos, são jogos de tabuleiros originários do continente africano e o paralelo que o texto traz, que a abordagem traz, que as pesquisas que eu fiz sobre esses jogos tradicionais africanos trazem, né, é justamente a inserção da história e cultura africana em sala de aula através deles. Então, esses jogos tradicionais africanos, a gente já tem mapeado 18 jogos, mas aqui, para efeito desse trabalho, eu trago 4 como amostragem, né, que é o Fonorona, o Ioté, o Sishima e o Mancala. E aqui são algumas imagens de que é possível a gente trazer essa possibilidade de trabalhar com jogos para a sala de aula. Então, aqui a gente tem várias imagens onde são os meninos, né, os estudantes, meninos e meninas, trabalham com os jogos. E a partir deles a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, com a geografia, com a história, com a estética, com a filosofia, com lendas, com literatura, com a matemática, né? Então, é um trabalho interdisciplinar. Em relação ao referencial teórico, a gente traz a importância da inter-relação entre os diferentes grupos étnicos que constituem a sociedade brasileira, na perspectiva de que essa inter-relação desses grupos, né, construam uma escola plural, não hierarquizada, onde todas as culturas e histórias elas são necessárias e portanto, uma escola plural ela é necessária porque ela anseia, né, ela traz no seu seio mudanças, tanto no conceito como na sua forma, que é a questão da metodologia, que eu estou trazendo aqui, uma das questões metodológicas, que é a apresentação dos jogos tradicionais africanos. A aprendizagem, então, dentro desse referencial teórico, eu trago o posicionamento de Petronilha, né, no parecer, que a aprendizagem deve ser o ponto de partida para mudanças, sem hierarquização de culturas, a compreensão da aprendizagem dentro de um contexto sociocultural, de Vygotsky, a concepção do corpo e a domesticação do corpo, né, e a gente trazer a quebra disso com Foucault, e a definição de cultura africana na concepção de unidade e diversidade de Kabengele Munanga, além do trabalho com os jogos tradicionais africanos da minha tese de doutoramento. E aí, entre as considerações finais, eu trago o resultado desse trabalho que trouxe esses meninos levando a história e a cultura africana para a rua e trazendo slogan necessários para os dias atuais. Por uma educação plural, nenhuma cultura menos. Apesar do descaso da educação, ainda somos o futuro da nação, e pela história e cultura africana e dos povos indígenas no currículo. Então, essa seria a ideia de uma escola plural, onde todas as culturas sejam abordadas de forma igualitária. Aqui são algumas referências e o meu contato. Eu agradeço a todos e todas.